Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelita. Todo ano, o acampamento localizado nas montanhas de Catskills, no estado de Nova York, recebia dezenas de jovens com deficiência que encontravam ali um lugar onde poderiam ser quem eles eram, adolescentes. E de cada Oscar 2021 de melhor documentário, Creep Cramp, Revolução pela Inclusão, que foi feito pela produtora de Barack Michelle Obama, dirigido por Jim Liebert e Nicole Newnham, mostra como o local transformou a vida de um grupo de adolescentes e, a partir dali, ajudou a mudar os direitos civis americanos. E hoje, para conduzir a conversa também, a gente convidou a Shirley Menezes, que vai se apresentar, né, que vai ter a oportunidade de se apresentar, contar um pouco da sua história, um pouco da sua experiência profissional e pessoal, como pessoa com deficiência. E antes, né, de começar, eu acho que também é interessante a gente fazer a nossa audiodescrição. Eu sou um homem de 42 anos, eu tenho cabelo raspado, uso um óculos preto com aro preto também, tenho uma barba curta, né, uma barba, um cavanhaque curto, já com alguns sinais de cabelo branco, e estou usando uma camiseta rosa. Estou sentado numa cadeira no meu escritório, e no fundo você tem uma parede branca, uma janela aberta e um móvel, né, de uma cama, né, bicama no fundo. E aí eu gostaria também de aproveitar e apresentar a Shirley, que vai ser a nossa convidada hoje. A Shirley é consultora, psicóloga no CAPS, e ela vai contar um pouquinho, né, da sua experiência, da sua vivência aqui com a gente. Shirley, é um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. A gente teve algumas dificuldades de agenda, mas finalmente estamos, né, firmes e fortes juntos aqui conversando. E, né, agradeço muito pela sua disponibilidade, poder estar aqui com a gente e compartilhando um pouco de tudo que você tem para compartilhar, tudo que você tem para contar sobre esse tema e também, né, as suas impressões sobre o filme do mês. Bom dia a todos, todes. Obrigada pelo convite. Foi uma experiência muito interessante receber o filme, o documentário de um outro lugar para estudo. Foi muito bom, gostei muito. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, cabelos curtos. Estou usando uma blusinha de alça, um vestido, na verdade. Ao fundo tem uma parede branca, tem uma outra cadeira. Estou na minha cadeira de rodas e uma parede branca. E acho que é mais ou menos isso. E sou psicóloga, né? Atuo como psicóloga particular e na saúde mental da minha cidade. Moro em Taubaté, interior de São Paulo. E venho nesses desafios aí, como pessoa com deficiência, trabalhando em setor público, desafiando a tratar atualmente, né, pessoas com dependência química, e a gente aprendendo com esses processos todos. Muito obrigada. Bacana. Obrigado, Shirley. Bom, o filme, a impressão que eu tive assistindo o filme, né, é que eu ia assistir um filme inteiro de um acampamento, né, quando eu comecei a assistir. E é um filme muito interessante, a experiência do acampamento é muito bonita, né? O filme usa elementos históricos, né? Vídeos históricos, né? Da década de 70, né? Bem no início da década de 70, né? Então é bem, né, inspirado também, né, no movimento hippie e, e mostra esse espaço que me parece um espaço bastante idílico, um espaço até meio utópico, o ideal, o que a gente esperaria, né, de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, né? É um espaço que acolhe todas as pessoas com diferenças das mais diversas, né? Pessoas que tinham paralisias mais severas, né? Às vezes até dificuldade, né, de se expressar, de falar, e pessoas com deficiências né, consideradas menos severas. E um espaço em que as pessoas poderiam ser elas mesmas e poderiam estar nesse papel, né,
de cuidador também, né? De estar nesse papel de poder oferecer para outra pessoa que tem uma necessidade diferente da sua, esse acolhimento. E eu achei isso muito bonito no filme, né, de como isso ocorre de uma maneira orgânica, de como isso ocorre de uma maneira natural, de que a inclusão e a acessibilidade, o direito de todo mundo poder participar de todas as atividades, é, é algo que faz parte muito dos princípios, do que está, né, pensado, entendido como essencial no processo daquele espaço, né, no funcionamento daquele espaço. E também um espaço onde os jovens poderiam ser jovens, os jovens poderiam se apaixonar, os jovens poderiam, né, de novo, era um movimento hippie, né, gente? Então, os jovens poderiam ter relações sexuais, às vezes, né, no caso, né, de muitos ali, era a primeira experiência sexual, a primeira experiência é, afetiva, romântica, né? Podiam estar no espaço em que eles não precisavam sentir vergonha das suas necessidades especiais e que, dentro até de um depoimento, né, de uma pessoa, de você poder ser você mesmo, de você poder, como é que eles falam? De você poder, estou aqui tentando pegar a fala, né? De você não precisar constantemente se adaptar em um mundo pouco acessível, de você poder ser você mesmo, de você poder ter as necessidades e as características do seu corpo que algumas pessoas te envergonhariam num ambiente menos inclusivo e menos acessível, e você está percebendo que todo mundo tem necessidades e naquele espaço, todo mundo tem necessidades, né, específicas e questões do seu corpo, e tem também lidar com a questão do, do das limitações, né, e das demandas, e não precisava sentir vergonha em função disso. E uma parte que eu achei muito interessante, né, o documentário começa com esse acampamento, mas depois o documentário avança para explicar como esse espaço de acolhimento, de reconhecimento, também foi motor para os movimentos civis da pessoa com deficiência nos Estados Unidos, na década de 70, na década de 80, até os dias de hoje. E como aquelas pessoas que estavam ali jovens, ainda se descobrindo a sua voz, descobrindo a sua potência, a partir daquela experiência puderam se potencializar e se organizar dentro de um movimento estruturado, né? E aí tem também a figura da Judith Hillman, que está lá, que é uma jovem, muito jovem, ali naquela experiência no início, e que ela se torna uma das pessoas, assim, muito importantes para o movimento dos direitos civis das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E tem um lado que eu achei muito interessante, que eu queria começar com isso, né, Shirley, perguntando para você, que é um debate que eles têm sobre essa relação aí com os pais, né, com os pais que também são pais cuidadores, né, e aí falando sobre esse direito à sexualidade, né, uma das participantes depois vai fazer um mestrado em sexualidade humana depois dessa experiência, né, no Crip Camp, mas fala também do direito à privacidade, o direito de você poder ficar sozinho e poder ficar sozinha, que parece uma coisa boba, é um direito que é outorgado naturalmente a toda pessoa sem deficiência, a toda criança sem deficiência, e que talvez para uma criança sem deficiência seja também um direito, né, negado, né, em momentos não só na infância, mas também especialmente na adolescência, no momento da formação da identidade. E aí eu queria ouvir um pouco de você como você enxerga, porque você disse que você mencionou também que você já trabalha com famílias, essa questão, né, das relações familiares e esse papel, né, do familiar que é também muitas vezes cuidador dessa criança. Como é esse processo? Como foi para você na sua relação familiar e como é esse processo, né, que você conhece de outras famílias? Como isso se dá? Bem, né, no filme, né, no documentário, eu acho muito interessante, tem um momento que eles sentam para falar sobre isso, né, e é super interessante que tem uma que ela tem uma deficiência, uma paralisia mais severa, que ela tem muita dificuldade de fala, e as pessoas quase não entendem, mas um entende ela e fala, olha, ela tá falando que ela não tem direito à privacidade, de não estar só. E é bem assim, revendo, né, todo esse processo, eu comecei a tentar me debruçar sobre isso. Hoje está meio parado esse estudo, esse movimento que eu vinha fazendo,
Foi durante o meu curso de especialização. Na universidade eu não tinha condições psíquicas para tratar isso. Mas quando eu comecei a pensar, primeiro, eu senti uma falta imensa. É absurdo quanto que a questão do emocional, da parte psíquica das pessoas com deficiência nunca é tratada. Se trata a deficiência, mas a emoção, o sentir, os desejos, os prazeres, os não prazeres, eles não são citados em maior parte dos estudos sobre pessoas com deficiência. E aí, a fala da angústia, a gente tem alguns materiais de angústia familiar, sobre o luto da família ao se deparar com uma criança com deficiência, porém, nunca sobre o luto desse sujeito, eu falo assim, eu tirando como uma experiência pessoal, ressignificar diariamente os meus objetivos, porque os meus objetivos partem da possibilidade do outro e ofertar esse espaço. Então, ressignificar o tempo todo. E, assim, as experiências que eles trazem, né, de não ficar sozinhos, de não poder ter esse espaço de relacionamento, falam da superproteção, são pontos que ali no documentário fica visível o que eles sentem. Porque todos precisam de ajuda, né? Até o personagem, o Jamie, ele fala, ele foi pro camp após fazer uma cirurgia, e essa cirurgia tinha deixado ele com uma dificuldade de controle de esfíncteres, né? Ou seja, o xixi estava fazendo uso de fralda. E ele falou e ele fala isso, o quanto foi desconfortável para ele estar usando fraldas para ir para um lugar. Mas quando ele chegou lá e se deparou com todo aquelas pessoas respeitadas nas suas individualidades, para ele foi ok. E uma outra coisa que eu achei super assim interessante é que as próprias pessoas com deficiência ali se auxiliavam entre si. E isso é muito interessante, que as pessoas não conseguem enxergar isso, que uma pessoa com deficiência pode auxiliar a outra. E aí eu trago como, né, você falou sobre experiência, eu tenho uma experiência pessoal muito forte, que é em relação a meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento com uma mulher com deficiência, também cadeirante, e eu lembro que no primeiro momento o principal fala familiar das duas partes, quem vai cuidar dela, né? No caso, mais eu dependo um pouco mais, tenho mais dificuldades motoras, movimento, mais limitados devido à deficiência, que eu tenho uma deficiência que ela vai debilitando por conta das fraturas. Tive muitas fraturas desde o nascimento. E eu lembro que a gente teve uma conversa muito potente, muito forte no início do nosso relacionamento, que ela falou para mim, nossa, mas a minha mãe tá preocupada, porque como que eu vou te ajudar? Eu ainda não sei como te ajudar. E como eu vou cuidar de você? Aí deu aquele start. E a frase que eu usei, eu não quero ninguém que cuide de mim só, eu quero alguém que me ame. E a gente ficou parada, e a gente foi se ressignificando. Realmente, hoje nós moramos juntas, sozinhas. Vivemos numa casa que a gente dá conta o que a gente não consegue, a gente traz, né, pessoas de fora para resolver, mas eu vou pro trabalho, ela faz as coisas dela, hoje ela não está nas atividades dela, que ela é para-atleta, né, e assim, mas é interessante porque foi uma coisa muito forte, mas também a gente ouviu muito isso para aceitação familiar, que aí a gente entra em outros preconceitos, né, outros pré-julgamentos, sobre a questão da sexualidade, e aí a gente ouvia muitas pessoas falarem para os nossos pais, né? Ai, mas deixa elas, porque quem ia querer elas, né? Como que elas iam estar? Então, pelo menos uma auxilia, tipo, como se fosse uma troca por falta de opção, né? E a gente virou piada interna da relação, então, tô com você, porque não ia ter mais ninguém na minha vida. E a gente brinca para ressignificar isso, para parar de... para não trazer, porque se fosse trazer para esse lugar é pesado, né? Então, e no documentário fica claro quando eles estão sedentos por esse lugar, que era ter relações como todas as outras pessoas, se relacionar de forma amorosa e afetiva, mas se relacionar de forma de companheirismo, de fraternidade, amizade, e aí vai. Porque e o quanto que se desmerece esse lugar da pessoa com deficiência, até tem
não vou lembrar o nome de todos os personagens, mas teve uma que ela teve o apêndice saudável retirado, porque ela estava com uma dor abdominal, o médico nem cogitou de fazer um exame para ver uma doença venérea, que ela tinha tido uma relação com o motorista e ela tinha pegado uma doença venérea, só que o que o médico de imediato pensou? Arrancou um apêndice saudável. E aí a gente mostra o quanto que e as pessoas fazem isso, né, o tempo todo. O quanto as pessoas não consideram o sentir da pessoa com deficiência. E isso não é uma coisa... a gente está falando do documentário na década de 70, nos Estados Unidos. Agora, vamos pensar que a gente ainda sente na pele, escuta, hoje, em 2024, frases do tipo: vocês são casados? Casadas? Como? Como se houvesse um grande susto, né? E aí responder tais perguntas, ainda no dia de hoje, gera, em mim, principalmente, pensando na área da questão, é a minha área de atuação, a área psíquica, de emoções, eu penso o quanto que ainda isso é desconsiderado no nosso meio social. E tem até uma parte, né, que você me lembrou, né, que foi até essa moça, né, que já é uma senhora, né, quando ela tá fazendo o depoimento, que fez o mestrado em sexualidade humana, que eu achei bem interessante, que é como essa experiência dela também, como a sua experiência com esse universo emocional psíquico também te levou, né, a se interessar pela psicologia. No caso dela, também essa experiência como foi marcante para a escolha da carreira profissional dela. E você está trazendo esse lado, que, aliás, você trouxe vários aspectos que eu fiquei pensando assim, né? E tem uma fala, até nessa mesma conversa entre os jovens, que eles falam: você não é visto como um homem ou como uma mulher, você é visto como uma pessoa, né, sem sexualidade, né, sem sexo, sem sexualidade. Você é visto como uma pessoa, né, em cadeira de rodas, ou então, eu acho que é a Judite mesmo que dá o relato, quando ela era criança, com 3, 4 anos de idade, né, que as pessoas olharam para ela não como uma menina ou como uma criança, mas olharam para ela como uma pessoa doente, né? Como é para você, no Brasil, ser uma mulher com tantos marcadores da diferença, né? Ser uma mulher negra, uma mulher com deficiência, uma mulher lésbica, como é essa experiência para você de acumular esses marcadores e como você situa a deficiência nessa experiência dos marcadores? Eu me lembro também de um dos relatos de um dos auxiliares, né, dos counselors, né, das pessoas que trabalhavam no acampamento, e que era um rapaz negro. Ele falava: olha, eu com racismo eu tinha experiência de ser julgado, ser proibido de acessar alguns espaços onde eu morava, especialmente, né, no caso que é na década de 70, né, que os relatos acontecem, e que eu nunca tinha pensado que isso poderia ter sido uma experiência de uma outra pessoa que não fosse negra. E como a experiência do capacitismo é muito parecida com essa. Como é para você ter essa soma de marcadores? Esses são vários marcadores, né? E aí eu tenho que agradecer muito a uma querida amiga, Leandra Certeza, que é uma mulher com deficiência branca, mas ativista de superpotência. A Leandra tem a mesma deficiência que a minha. Eu conheci a Leandra, eu era adolescente, ela já ficou sendo a minha referência. E aí a gente se reencontrou, ela é de São Paulo, e a gente se reencontrou pelas redes na pandemia, e aí a gente começou a trabalhar juntas, o curso, né, ela que me convidou, junto com a Estela, com a Júlia, e aí a gente foi se reencontrando. Mas e um dia ela fez uma pergunta para mim, e uma pergunta que me deixou né? Já tinha experiência com a questão de ser uma mulher lésbica, e aí eu via essa questão ser minimizada por conta da pessoa ser uma pessoa com deficiência, mas aí era um espaço que eu me sentia que eu me sinto bem confortável no meu meio, assim, as pessoas, os locais de pessoas LGBTQIA+, eu acho que são espaços menos julgadores em alguns momentos, nem todos, tá? Uhum. E aí ela fez a seguinte pergunta: amiga, como que é ser uma mulher negra com deficiência? E eu dei um bug. Eu falei: como assim? Aí ela: Shirley, como? Você não passa por coisas diferentes que eu passei? Eu passo por muitas coisas, mas no seu caso deve ser mais difícil.
E aí que eu falei, nossa, deixa eu olhar isso, né? E aí que eu fui olhar o meu processo, e aí eu fui, caramba, o quanto que a deficiência tomou conta, que aí eu nem me percebia como sujeito de uma raça, de uma determinada a classe social, a gente sente porque a gente sabe do que a gente, aquilo não do que, mas o tanto de coisas que a gente precisaria ter e não tem porque não dá, né? Uhum. Exemplo, sentido, uma cadeira de roda específica. É uma coisa que a gente pensa assim, dentro da nossa, do Brasil, pensando no Brasil, um custo que a gente nunca arca quase, é muito difícil arcar. E aí eu comecei o meu letramento sobre a questão racial, e aí eu comecei a buscar, e eu falei, nossa, o quanto que aí eu fui vendo tantos atravessamentos, que aí eu sempre, porque a deficiência, eu tenho até esse olhar assim, o quanto que a deficiência virou a minha única característica, não existia outras, não se permitia que existisse outras, não existia mulher, não existia filha, existia só a deficiência. E essa questão que elas falam, né, no documentário Ajude, sobre a questão de você perguntar, você é doente? Uma criança perguntar. Nossa, o quanto que a gente vê o dia a dia o estranhamento, né? O estranhamento de as pessoas olharem, como assim, né? Você, né? Eu já ouvi essa frase, você é psicóloga? E sim, eu sou a psicóloga. E é um processo que se eu venho lidando com ele de algumas formas, mas me atravessa quando, por exemplo, eu entro numa loja com a minha mãe, claro, ela vai empurrar minha cadeira, e as pessoas seguem a gente, os seguranças seguem a gente. E o quanto que, a princípio, a gente só ficava desconfortável, essa loja a gente não volta, só isso. Mas o quanto que eu cheguei, teve um dia que eu cheguei e falei, não, vou chamar o gerente, peraí, calma. Aí minha mãe, não, aí aquela coisa, né, o quanto que para eles, né, meus pais, eles ainda têm dificuldade de entender, porque eu tenho mais uma irmã, e aí a minha irmã é mais velha, e meu pai é analfabeta, minha mãe estudou muito pouco, e eu lembro do meu pai ter vergonha de entrar na faculdade para me deixar. E eu lembro dele ter vergonha de conversar com algumas pessoas. Ainda hoje ele vai em algum lugar e fica desconfortável. E aí a gente, não, chama, vamos participar, se permite estar, né? Vou fazer, quando eu estou fazendo algumas palestras e eles, agora você tá diferente, você tá... Não tô diferente. É porque eu tô tentando mostrar para vocês que tem outro lugar que a gente não acessa há muito tempo, né? E aí começar a pensar nessa questão da raça, né? Da questão da racial, que é muito pouco, e é muito difícil pensar o quanto que as pessoas negras, né, eu vindo de uma família preta, né, eu gosto de usar a palavra preta, e as pessoas falam que não é preta, é negro, e eu falo, cada um se identifica do jeito que Você usa o que você quiser, né? exatamente. E aí eu vindo de uma família preta, que eu vi muitas coisas e se sentiram uma coisa, mas não tem esse entendimento da questão racial, impacta, porque assim, o quanto que a gente tem que estar calma aí, a gente reproduzindo o que a sociedade coloca na gente, não é nosso esse espaço. Não é sobre a gente, é sobre eles. E é um processo que eu vejo, e é um atravessamento, são vários atravessamentos, mas o atravessamento que eu mais sinto é que, e me incomoda, não é só, e esse é bem desconfortável, o quanto que, quando eu digo, né, em alguns espaços, sou uma mulher preta com deficiência. Nossa, mas para que falar preta? Não tem para quê? Não tem para quê? Porque eu sou. E as pessoas não sentirem esse desmerecimento como uma coisa que afeta a gente, que toca a gente. Então, eu vejo, assim, as minhas experiências desses atravessamentos, elas vão muito fortes, e aí é um outro tema que a gente percebe, o quanto que a mulher preta com deficiência, ela também está numa solitude, porque já tem a questão da deficiência ser um corpo não desejado em muitos casos. Uhum. Para a mulher preta, esse corpo ele é inferiorizado muito mais. E de forma não é velado em alguns casos, em alguns momentos. Não é velado quando é debochado do corpo. Meu caso, né? Eu sou uma mulher com deficiência que tem muitas deformidades devido à minha deficiência. E aí as deformidades causam
é estranho, tá tudo bem. Mas o quanto que brincam com aí, mas eu tenho traços de mulher negra. Então, traço de mulher negra, o corpo é diferente, a perna é diferente, a bunda é diferente. Vou usar os termos, tá? Vou ser bem leve nos meus termos. E as pessoas julgarem, falar, nossa, brincarem, mas uma brincadeira que não é saudável, não é confortável. E você tentar explicar e as pessoas falarem, ai, nossa, leva tudo muito a ferro e fogo, mas que não entende que esse corpo que eu estou, ele é um corpo que me desafia diariamente eu aceitá-lo. Hoje a gente vê milhares de mulheres lindas sofrendo com questão de imagem. Imagine, e socialmente falando, está muito pesado a cobrança em relação a isso. E imagine uma mulher com deficiência, ela precisa se ressignificar diariamente pensando, não, esse corpo não, essas imagens não estão, e a gente não se sente representada. Você não vê uma mulher com deficiência igual hoje. A gente teve alguns momentos aí, algumas mulheres com deficiência aparecendo na mídia, em TV aberta, em algumas novelas, mas você não vê uma mulher, eu nunca vi, uma mulher preta com deficiência ou uma deformidade. Não. São mulheres muito bonitas, igual repórteres, que entrevistam mulheres muito bonitas, né, sempre brancas. Aí a gente tem um grande não, né, mas tem uma referência que as pessoas usam, a Mara Cabini, né, que é uma deputada. E aí eu brinco, né, eu queria conhecê-la para falar para ela, não se coloque numa cadeira de roda, que fique em pé para representar um grupo que não tem nenhuma cadeira de roda em muitos casos. Então, é muito difícil. É para ver o quanto que as pessoas ainda, e até o grupo de pessoas com deficiência, quer sair desse lugar, porque não é um lugar confortável. Estar de igual para igual sentada é confortável? Não é. É só da dinâmica de poder, né? A pessoa o nível do olho da pessoa tá mais alto que o seu, e aí já cria ali uma dinâmica de poder, né? Sim, de inferioridade, de menor. E esse o lugar, não se vê que a nossa mídia reproduz e fortalece isso. E fortalece quando todo mundo tem que estar, vai ter um evento, todo mundo se levanta para aplaudir. Como se aquilo fosse uma forma de respeitar quem está do outro lado. Não, e se você estiver sentado, você não está no respeito e aplausos, né? São coisas que a gente pode pensar que é um dos tantos processos que aprisionam, né? E que nos afeta e nos atravessa diariamente. Nossa, eu não tinha nem parado para pensar nessa reflexão que você trouxe do levantar, né? Como a gente não pensa em vários desses pontos, né? E como isso tudo é reproduzido. Pedro, você ia falar alguma coisa? Oi. Não, dentre as várias coisas, né, que ela trouxe aqui, tem muito isso também, principalmente na internet, de se uma mulher, né, uma pessoa com deficiência, sendo uma mulher, estiver namorando com um homem que as pessoas veem como muito bonita, como se estivesse fazendo um trabalho social. Né, ele está prestando ali um serviço à sociedade, estar com essa pessoa. Nunca é porque ele muito provavelmente pode estar apaixonado por essa pessoa, ele gosta dessa pessoa. Né? A primeira coisa que as pessoas falam é que ele não gosta, ele está fazendo isso para que comentem ou que ele quer algo por trás. E isso é muito triste, né? Porque, como você falou, coloca justamente essa... É muito doido também, interessante analisar, porque se duas pessoas com deficiência se relacionam, é porque ninguém vai querer essas pessoas, então elas estão ali uma se ajudando. Mas também se uma pessoa com deficiência se relaciona com uma outra que não tem, é um serviço social, né? O que essas pessoas querem que a pessoa com deficiência prove, no final das contas? Elas querem realmente excluir, né? Quer que essas pessoas não sejam vistas de forma alguma. Isso é muito, muito triste. Eu vejo até hoje as pessoas falando isso. Porque se é uma coisa que eu acho que já tem me irritado um pouco, né? Às vezes, por exemplo, se eu comento eu trabalho no Instituto de Diversidade, que fala sobre isso, isso e isso. Muita gente fala, nossa, a gente não deveria nem ter institutos e empresas que falem sobre isso, porque naturalmente... minha internet está funcionando? Tá, Aqui eu acho que eu estou travando um pouquinho. Tá, beleza, vou voltar. As pessoas falam que naturalmente todo mundo já deveria ter consciência sobre as coisas, então não deveria nem ter um grupo de pessoas que trabalhassem nesse sentido, mas não tem, né? As pessoas não têm consciência sobre isso. Então, infelizmente ou felizmente, precisa, sim, de institutos, de empresas, de lugares que
abram portas para pessoas que têm propriedade para falar, né, que têm vivência, assim como a Shirley está aqui falando. Precisamos de pessoas como Shirley, que cheguem, que falem, que contem suas histórias e tire essa... E tire esse argumento, esse discurso de colocar as pessoas com deficiência de lado mesmo. Eu me lembro, na minha época da escola também, minha época como se eu fosse super velho, mas eu me lembro de estar na escola, de ter pessoas com deficiência, enfim, e essas pessoas serem excluídas mesmo. E aí, tipo, quando eu andava, porque eu não andava com essas pessoas por pena, não, porque eu gostava delas, né? Eram pessoas muito mais divertidas do que as outras, porque elas não queriam provar nada para ninguém, não tinha aquela coisa de vou me comportar de tal forma para todo mundo me achar legal. Eu acho que também tem essa questão, né? Por eu já saber que eu era LGBT desde sempre, todo mundo já forma aquele grupinho de identificação. E o fato da gente, de forma geral, enquanto sociedade, não saber lidar com pessoas com deficiência, quando a gente cresce, fica mais difícil ainda. E aí vem a história dos olhares, de você olhar uma pessoa com deficiência e olhar assim. Né? Imagina, você deve andar na rua normal, tipo, sei lá, vai comprar um pão e ter pessoas que vão te olhar de um jeito diferente, tipo, pra quê? Então você só tá vivendo, tá indo fazer uma coisa que todo mundo faz normal. Então, é isso, você estava falando e eu peguei o gancho já de várias coisas, porque, de fato, quando a gente vai parar para analisar, todo mundo tem o mesmo discurso de não, temos que respeitar todos, né, todos somos iguais, mas na prática a gente não vê isso. Né? Na prática a gente já julga, a gente já tem posicionamentos, enfim, muito tristes e falas muito tristes. É isso, eu juntei várias ideias em uma só, mas é isso que eu tinha que falar. E puxando esse seu gancho aí, né, um ponto de muito debate, foi um debate, né, também no governo anterior, né, a questão da educação especial, da educação, né, regular, qual é o espaço para a pessoa com deficiência, qual é a importância desses institutos de educação, né, que regrupam, né, e que são, às vezes, um ponto também de encontro entre pessoas com uma mesma deficiência, né, um ponto de reconhecimento como o CRIP Camp, né? O que seriam esses institutos de reconhecimento como o CRIP Camp e como a integração no ensino ocorre, né, no ensino regular. O objetivo é que a gente tenha escolas especiais, o objetivo é que a gente tenha escolas regulares em que os alunos com deficiência, né, como é também descrito no filme, né, que vão estudar no subsolo, né, são colocados no subsolo para estudar, enquanto os alunos sem deficiência, né, têm uma experiência completamente diferente e desconectada. Qual é o papel dessa educação também de promover esses encontros, né? Porque é durante a nossa fase de infância, de adolescência, que a gente desconstrói, no contato com a diversidade. É muito mais fácil a gente construir uma sociedade inclusiva, acessível, se na infância a gente tem esse convívio, né? Entre pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas LGBT, não LGBT, né? E como a gente ainda vê muita resistência, e a gente vê esse discurso de muitos pais, né, e familiares, né, pais e mães que não querem a pessoa com deficiência na aula, que não querem a pessoa com autismo na aula, né, eles querem aquela pessoa, né, a gente quer incluir, mas não na aula do meu filho ou da minha filha, né, porque aí essa pessoa vai atrasar, esse aluno vai atrasar, mas esse aluno tem tanto direito quanto o seu filho ou a sua filha de estar ali. E aí, Shirley, se você puder compartilhar um pouco das suas visões, né? Até para a gente parar de romantizar também essas instituições no Brasil, achar que a gente só tem Crip Camp no Brasil, né? Quando a gente fala das instituições de ensino especial, né? Entre aspas. Como foi a sua experiência educacional, né? Como foi a sua jornada educacional até para se formar, né? Como psicóloga? E qual é a sua visão em relação a, a educação em si, né? Como que a gente poderia fazer melhor para ser uma sociedade mais inclusiva e mais acessível? Bem, né? A minha visão, né, de sociedade, pensando no aspecto social, se a gente for pensar que desde o século XIV já existia instituto para educação especial de surdos e cegos, né, no Brasil, o Brasil imperial começou com isso. Então, a gente tem
um longo tempo aí, para a gente ainda não ter se apropriado de nada desse processo. Porque foram tantas pessoas passando por essas instituições que não é possível que não se ouve um olhar no sentido de, assim, eu acho, né, o que é o real que a gente tem hoje. Real. Alguns, eu estou numa cidade que, teoricamente, não é tão grande, né? O real é que existe uma escola especial, que a gente chama, que ela une um centro de reabilitação com uma escola especial, ponto. A gente tem preparação desses sujeitos para uma sociedade? Não. Essas pessoas conseguem minimamente, porque a gente precisa, minimamente, conseguir se desenvolver para estar no espaço social onde, quando meu pai e a minha mãe não estiver mais aqui, ou meu cuidador, eu possa sobreviver? Não. E aí é o que a gente enfrenta. O ideal, a escola inclusiva, a educação inclusiva, ou seja, o aluno com deficiência estar em escola regular, escola com outros alunos sem deficiência, se dá a importância pelo processo. A gente não está falando de processo educacional apenas, a gente está falando de processo de inclusão, de mudança de olhar, de diminuição e ressignificar preconceitos, segregação, exclusão. A gente está falando disso. O aluno na escola regular, a educação oferta e a legislação orienta que ele esteja na escola regular e tenha o contraturno na escola específica. Ou seja, para ele vai lá se relacionar com pessoas que não têm deficiência, para aquelas crianças desenvolverem a capacidade de lidar com o diferente, com o diverso, mas também ele vai ter momentos de vivência com crianças com deficiência, porque ele precisa encontrar um grupo, um espaço que ele se encontre, que ele se sinta pertencente. Porém, o que acontece? A segregação. Escola especial, na maioria das vezes, em alguns casos, e essa criança fica lá, né? E aí, detalhe, a gente tá falando de criança, não, a gente tá falando de família. De família. Onde a família fica nesses espaços e ela não consegue desenvolver essa didática também, porque, assim, como que uma mãe vai ter um enfrentamento, que a gente hoje vê muitas denúncias nas redes sociais, eu acho que vem ajudando bastante, mas também a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, para não colocar, até para pegar um pouquinho do gancho do que o Pedro falou, né? Pessoas se relacionando com pessoas... pessoas não importam, eu vou usar o termo pessoas para a gente não falar de sexo específico, tá, gente? Pessoas se relacionando com uma pessoa com deficiência, sem deficiência, nossa, que guerreiro, que pessoa maravilhosa, é como se fosse um grande desafio, uma grande... Nossa, nem sei explicar, não consigo usar um termo, encontrar um termo que se adeque a essa colocação dessa pessoa como uma pessoa especial. Nossa, é um anjo, é uma doação, né? Exatamente. E ainda assim, existe hoje essa questão de nos colocar nesse extremo. Ou a gente e essas pessoas são doentes, que não servem para, vou usar um termo até pesado, literalmente para nada, ou a gente é super poderoso, super, nossa, que pessoa forte. Nossa, essas frases, né, as pessoas acham que estão me elogiando. Não, você não está me elogiando quando você fala, nossa, que força, que potência, nossa, que exemplo. Eu não quero ser exemplo. Eu não quero ser exemplo pela minha deficiência, porque, sim, ela é uma parte que é um atravessamento. Porém, existe uma mulher que tem um sentimento, que tem um pensamento, que estudou, que tem outras coisas para ser elogiada. A minha beleza física, a minha inteligência. Por que eu tenho que ser elogiada pela minha deficiência? Né? E sobre o processo. Então, são processos que, pegando o gancho do que o Pedro falou, absurdos, porque... E aí, quando a gente pensa na educação, talvez essas pessoas, esses alunos vivenciando relacionamento com pessoas com deficiência, crie pelo menos uma atenção, eu brinco, né? É da escola que vai sair os governantes, das próximas gerações. É da escola que vai sair os presidentes de grandes empresas. E é da escola que vai sair a nossa sociedade futura. Esperamos, porque do jeito que caminha, pensando o Brasil, a gente está encaminhando para uma sociedade, para uma condição, um processo de encarceramento muito maior do que um processo de liberdade muito maior.
porque cresce prisões, aumenta o número de pessoas encarceradas. Mas por que esse processo? Né? Então, esperamos que a sociedade ela seja construída por pessoas que tenham uma visão de diversidade, que eu não precise mais, e que seja uma construção diária das famílias, né? Isso é social, familiar, da instituição família para a instituição Estado e poder público, de avaliar, entender e começar a lidar com essas questões de forma clara, verdadeira, real, não só, o amiguinho... E aí vocês falaram dos exemplos, eu tive vários exemplos, mas acho que o mais específico que eu tive foi quando eu entrei na escola, eu entrei para ser alfabetizada só com 11 anos, porque eu fui rejeitada na primeira escola que minha mãe me matriculou aos 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, para poder iniciar. Aí eu brinco, né? Eu fui com a mochilinha, fui com todo o material, feliz da vida, e a diretora sempre me falou, não, o lugar dela não é aqui. Minha mãe teve uma tentativa de me colocar numa escola especial, mas aí eu não me adaptei, que era a PAI. Shirley, naquele momento, era muito pequena, não tinha contato com pessoas com deficiência, e em especial, a questão da não ser... A grande maioria das pessoas na escola, nesse lugar que eu fui, não era oralizada, então não havia diálogo, e para mim isso era muito desconfortável. E aí eu voltei para a escola com 11 anos, e eu lembro da cena até hoje. Eu cheguei na escola, todo mundo me olhou, e aí foi o dia, assim, começou a ir a primeira aula de educação física. E aí todo mundo olhando, aí um perguntou, o que aconteceu com você? O outro perguntou, o que aconteceu com você? E eu já estava com 11 anos, já estava mais, sei lá, eu sempre fui falo muito, vocês perceberam, né? Bocuda. Eu falei, só vou falar se todo mundo sentar agora junto aqui, eu vou falar uma vez só. E a gente foi feita uma roda, e já alunos em torno de mim, e eu contei para eles minimamente que eu tinha de informação, que eu tinha uma deficiência, que quebrava isso. E a partir disso, a relação foi natural com os alunos. Mas houve 3 dias depois do movimento de paz, uma reunião para me retirar do espaço da escola, porque eles achavam que não era saudável para os alunos. E aí até isso na escola especial? Não, isso na escola regular. Que eu entrei na escola regular. Exatamente, escola pública regular. Não é saudável para os alunos, que maluquice. Que, nossa, eu não quero meu filho. E assim, e aí eu até agradeço até hoje essa diretora, que eu penso, ela comprou uma briga aqui, acho que, não sei, né? Tem os diferentes, tem as mentes privilegiadas em alguns lugares, a gente encontra, se depara com essas. E ela falou, não, se vocês quiserem retirar, tudo bem, ela vai ficar. E aí eu permaneci, e aí foi o meu processo. E assim, você falou de processo escolar, teve algumas questões, sim, claro que teve. Mas eu nunca posso deixar de citar, o meu pior momento frente à educação foi na graduação e na pós-graduação. Olha. Dentro da universidade, e aí dentro de um curso de psicologia, onde eu ouvi, não foi uma ou duas vezes, que a minha limitação atrapalhava o grupo, então o trabalho em grupos era uma dor, até hoje eu lembro de sentir dor, física até, porque eu não tinha espaço, eu não pertencia àquele grupo. Eu tive processo acadêmico, tudo ok mais ou menos, com questão de acessibilidade. Foi aí que eu comecei a minha luta, porque eu fui brigar por um banheiro, que a gente não tinha banheiro para pessoas com deficiência, porém eu não era a única aluna com deficiência. E aí eu fui perguntando, aí aquela coisa, né? Tem pessoas que vão auxiliando. Aí tinha um professor aqui, outro ali. Não, você não pode aceitar essa resposta, faz requerimento, brigue pelos seus direitos. E a gente começou o processo, então a gente brigou, eu briguei bastante, a gente teve bastante conversa. A gente até um dia convidou o reitor da nossa universidade para dar uma voltinha de cadeira de roda pelo campus. Ele se retirou da palestra que a gente estava fazendo e foi embora. Semana da psicologia, gente, juntei mais 3 alunos que tinham deficiência, como a gente vai fazer alguma coisa. Então foi nesses processos. Mas eu acho que o maior, assim, que eu achei bem interessante, e foi o movimento que eu falei, as pessoas têm medo de assumir a responsabilidade. Estava na pós, e aí a gente estava num prédio, que era de pós, e os alunos tudo felizes, porque era outro movimento, outra coisa, né, mas... E aí eu me interessei pro curso, falei, vou fazer. E aí cheguei na universidade, falei, nossa, mas não tem banheiro, não tem rampa, e aí? Aí eles me mandaram um e-mail, perguntando se eu assinaria um documento abrindo mão do direito de acessibilidade para o curso permanecer naquele campus. E aí... e aí eu falei, oi. E eu falei, ok. Se todos os alunos do curso, do curso que está sendo ministrado, assinarem.
porque a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, se uma colega cair e quebrar a perna e precisar de uma cadeira de roda, uma muleta, eu estou cerceando o direito dela também de ter acesso. Eu não posso assumir essa responsabilidade. E aí eu fui quase, acho que assim, eu brincava, não, eles têm muita raiva de mim, eles ficaram com raiva, porque a gente estava no curso, no prédio que tinha ar-condicionado, era um curso específico, era um valor diferente. E aí a gente foi para o curso de graduação de professores, então, de pedagogia, que era um prédio mais para uma sala que tinha mal um ventilador, mas tinha rampas de acessibilidade, não era perfeito o espaço, não era ótimo, mas tinha umas rampas de acessibilidade. E eu via era quinzenal o curso, e sexta e sábado. Todo sábado eu via o domingo, principalmente no sábado, que era o dia inteiro. É um absurdo, a gente está numa pós, a gente está em sala de graduação. Isso não é certo. Estão tirando nosso direito de fazer o curso em espaço adequado. Aí eu falei, então, quando a universidade tiver espaços acessíveis, todo mundo vai fazer lá. E aí, foi 2 anos de curso, acho que 4 meses antes de terminar o curso, o prédio estava adaptado, e aí a gente voltou para lá. Então, eu tive algumas aulas nesse prédio, que era... Porque eu falei, a gente volta para lá quando tiver acessibilidade. Aí os alunos pressionam na universidade, a universidade se movimentou para ter isso. Se movimentou para fazer. Mas, assim, então, para vocês verem, assim, que a graduação, ela foi um processo de grande crescimento pessoal, mas também de grandes dores, no sentido de exclusão e segregação. Esse seu exemplo, né, não de superação, tá? Esse seu exemplo de ativismo, né, de posicionamento, é uma coisa que no filme é muito claro, né? Porque o filme, como a gente mencionou, ele começa falando sobre acampamento, mas mostra como esse acampamento foi uma experiência formadora para pessoas que depois foram lutar pela ADA, né? Americans with Disabilities Act, o ato pelas pessoas com deficiência. E aí, quando a gente olha no Brasil, quando a gente fala da LBI, né, eu vejo muitas pessoas falando, não, mas é porque é da ONU, não, porque é a Convenção da ONU, a definição, né, a definição do paradigma social da deficiência também, né, vem lá da ONU, a LBI, a gente vê lá Mara Gabrilli, Romário, e cadê as pessoas com deficiência, cadê o ativismo, cadê o Nada Sobre Nós Sem Nós, cadê o ativismo, a organização política das pessoas com deficiência no Brasil? A gente tem a Lei Berenice Piana, né, que versa sobre a inclusão do autismo como pessoa com deficiência, e que vem, né, Berenice Piana era uma das mães, né, mães e pais, né, de um movimento pela criação dessa lei, mas quando a gente fala de LBI, parece que foi invisibilizado. Quando a gente fala de política de cotas no ambiente de trabalho, parece que foi invisibilizada a organização e a atuação de pessoas como você. O que você tem para compartilhar sobre esse movimento, essa construção para chegar a ter uma LBI? Gente, eu estou falando da LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que é uma referência em texto, né, no mundo inteiro, né, uma das legislações mais completas em termos de texto, né, mas em termos de prática, como ela está sendo aplicada, o que você percebe de diferença entre a década de 90, né, quando você estava lá estudando, e os dias de hoje, e qual foi o papel das pessoas com deficiência na construção dessas legislações, na pressão social para essas legislações? Então, né, existiu um movimento, né, década de 50, teve o surto de poli, né, e aí iniciou-se as instituições de reabilitação para tratar essas pessoas com deficiência, e se usava o modelo médico, né. Existiam movimentos antes disso, né, as Pestalozzi, em 1932, as APAES, 54, tinha já um movimento, porém, eram pessoas sem deficiência, a igreja, instituições falando por essas pessoas. E chega um momento que muda um pouquinho isso, né? Década de 50 e vem esquecendo, na década de 80, que vem um movimento social maior da pessoa com deficiência frente a isso, né? E aí a gente tem alguns nomes. E aí, sabe o que entra, né, Eduardo, Pedro, que entra nesse processo que mais entristece, é que o Brasil tem por tendência a apagar a sua história, apagar aquilo que é feito.
E existem alguns nomes, né? Mas eu vou citar alguns que eu conheço mais próximo, igual a Isabel Maior, não sei se vocês conhecem, mulher com deficiência, médica, foi ministra no governo Lula em 2014. Ela é uma pessoa que tem uma grande força nesse movimento, mas é uma coisa assim que a gente vê. Não tem muita história, porque não se. E aí é aquela questão, né? Nada para nós sem nós, mas o quanto que a gente, pessoas com deficiência, ainda é chamada só em semana do direito da pessoa com deficiência, é igual fica, né? A pessoa preta. Ai, quando que convida-se as pessoas negras para falar no dia da consciência negra? O grupo LGBTQIA+, a mesma coisa. Mas não se tem uma política e um movimento frequente, que se mantém. Né? E a Isabel Maior, a Leandra, que eu citei para vocês, Leandra Certeza, também tem muito artigo, muito material. Procurem, vocês vão. É grande mesmo. E são pessoas, e aí eu falo, são pessoas com deficiência no movimento, que fizeram parte desse movimento. Bem em São Paulo, mais centralizado, mas do movimento de lutar por algumas políticas públicas para que elas estivessem instituídas. Porém, ainda fica batendo nessa tecla, e aí fica muito forte, mas a família, de novo. É a hora que se invisibiliza a pessoa com deficiência. E o movimento que a gente fala que é a mudança, o modelo médico, ele fica por muito tempo na necessidade de reabilitar para essa pessoa pertencer. Então, teria que ser o mais funcional possível para poder pertencer a esse espaço. E aí a gente vem depois para o modelo social, que tem a questão da... Aí a gente entra de novo em política, que a gente cria-se mais o hábito de uma política pública de assistencialista do que de pertencimento, de movimento. Assiste-se as pessoas com deficiência, entre grandes aspas, tá? Assiste no sentido, assim, de criar luz, por exemplo, para essa família ter como manter o básico dessa pessoa, mas não se cria políticas públicas efetivas. Existe, mas ela é inacessível. Isso eu digo por experiência, por exemplo, de materiais específicos, órteses e próteses e outros materiais para acessibilidade, para manutenção da vida da pessoa com deficiência. Não existe uma política para tirar-se imposto disso. O imposto que você paga no material desse foi retirado de armas. Foi retirado o imposto de armamento, mas não é retirado o imposto de um material nesse sentido, de uma cadeira de rodas, por exemplo, ou de uma órtese, uma prótese, não é retirado. E aí tem dentro da legislação voltado para a saúde, isso eu estou falando em questão de saúde mais específica, tem hoje mais ou menos assim uma legislação sobre a questão de aparelhos auditivos, essa funciona um pouquinho mais. No resto, não existe. A questão de reabilitação, a gente ouve muito, tem uma fala muito, como você usou o exemplo da Mara Cabrini, muito forte, ela fala muito das reabilitações. Vocês sabiam que a reabilitação, por exemplo, Luci Montoro, já ouviu falar do Instituto Luci Montoro? É um instituto para reabilitação de pessoas com deficiência, que existe no estado de São Paulo, eu não sei, mas que tem em outros lugares outro nome, mas estado de São Paulo, por exemplo. A Luci Montoro, ela funciona como? Só vai ter direito à reabilitação pessoas que têm uma deficiência de até 2 anos, ou seja, adquiriu a deficiência entre 2 anos que ela pode ser reabilitada. E as pessoas que nasceram com deficiência, no meu caso, por exemplo, eu nasci com uma deficiência, eu tenho 38 anos, eu nunca fiz uma reabilitação. Por quê? Não, porque não tem acesso. Porque deveria ser instituições públicas do Estado. E não tem. E aí a gente vê o quanto que o movimento criou lá atrás, mas aí a história foi sendo apagada desses movimentos. E aí fica muito assim, tem acesso àqueles que conhecem alguém, ou que vai atrás de alguém, mas é muita luta. É a frente de muita luta. E aí, quando a gente sai do modelo médico para o modelo social, cria o assistencialismo, que eu estava falando. Aí vem no assistencialismo, agora a gente tem fugiu o nome, eu vou lembrar, que é o modelo de funcionalidade, que é o novo, né? Tá. E aí vai depender da funcionalidade dessa pessoa com deficiência. Beleza, entendi. Só que os espaços, os locais que vão olhar se a questão da funcionalidade desse sujeito estão preparados para a diversidade das deficiências?
estão preparados para entender os médicos, os próprios médicos que vão laudar, eles estão preparados para se deparar, que eles vão se deparar com as diversidades. Você vê no Clube Camp que tem um momento que eu falei, olha que lindo. Eu estava conversando com uma amiga que mora comigo, a gente estava conversando. Pensa, década de 70, gente, eles conseguiam cuidadores, um apartamento financiado pelo poder público para eles terem uma vida. Pessoal, hoje a gente não tem acessibilidade. Eu dou um exemplo pessoal, isso eu posso falar. É realidade, eu trabalho num espaço que não tem acessibilidade. Público. Um espaço público. Que atende saúde. Uhum. Não tem acessibilidade. Ai, a gente tem que repensar, a gente tem que ver como pode fazer. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou no setor público, que ainda estou no processo de probatório, então estou ainda sendo avaliada diariamente. E aí você vai perguntar, mas calma, você tem que, paciência, a gente vai ver, mas a gente vai ver e eu pergunto. Eu, Shirley, nesse espaço que eu estou 6 meses. E os pacientes, que a gente tem pacientes usuários de substância em cadeiras de roda. Faz o que com eles? Não são atendidos de forma adequada. Não estão sendo assistidos de forma adequada. Aí a equipe cria uma estratégia, mas e o pertencimento desse sujeito? Até no lugar não legal. Não saudável, né? Não é legal, não é bom. Mas nem nesse momento eles são atendidos de forma adequada. Porque não existe uma política pública real de inclusão. Ou seja, existe um movimento social no Brasil, existiu, e ele existe, de pessoas como eu, como Leandra, como Isabel, como outras tantas que agora nas redes sociais vocês podem achar de monte, pessoas que têm um empoderamento, que têm uma potência, porém, muito apagado ainda, porque a gente tem o hábito de apagar nossa história. Aí se cria parâmetros como traz a LBI, uma coisa da ONU. Não é só da ONU, porque a realidade do Brasil é diferente da realidade dos Estados Unidos. Uhum. É diferente da realidade de outros países, que devem ter países com mais dificuldades do que o nosso, mas como estão pensando na LBI, quando a gente fala de LBI, em pessoas que estão nas comunidades, nas favelas, nos becos? Com escada? Com escada. Que a escola é no final, no início do morro. Uhum. Então, essa pessoa, essa criança, ela acessa a escola? A questão, o posto de saúde, a UBS, ela... É na entrada do morro. Na entrada do morro. Ela acessa a saúde? Então, essa é a questão quando a gente diz LBI e nossas leis. Elas são bem colocadas, são legislações que funcionariam, mas elas precisam ser pensadas dentro do contexto social Brasil, a nossa realidade própria. Ressignificar isso, porque aí acho que funcionaria melhor e a gente veria esses movimentos crescendo. Tá. Vamos aproveitar, porque você trouxe várias reflexões muito boas, e eu acho que a gente poderia até ficar muito mais tempo. Eu super recomendo quem ainda não viu, assista um Creep Camp, porque tem muitos outros elementos, por exemplo, eles falam da denúncia na instituição de Willowbrook, lá nos Estados Unidos, que não é muito diferente, né, do que a gente viu no hospital em Barbacena, né, do Hospital Colônia em Barbacena, que é considerado, né, é chamado de Holocausto Brasileiro, 60 mil pessoas, pessoas com epilepsia, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, órfãos, né, que eram pessoas que eram colocadas nesse hospital e que sofreram terríveis maus tratos, né. E então tem muita coisa, né, da história da pessoa com deficiência e da história do movimento da pessoa com deficiência no Brasil que como a Shirley muito bem colocou, foi apagado, né, infelizmente, e que quando a gente vê tem esse viés, né, de mostrar ou os políticos, as pessoas políticas que estavam envolvidas, ou esse olhar para a família, né, para os familiares, que também contribui para a invisibilidade da pessoa com deficiência, apesar da família estar mais próxima da pessoa com deficiência, né. E aí, o que você recomendaria como filmes, séries, livros, para alguém que quer se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a realidade da pessoa com deficiência? Eu vou indicar um filme, que é um filme que a gente usa no nosso curso, que eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir para entender assim, o contexto de sujeito com deficiência, entender esse processo familiar também. É bem interessante, é 32 segundos.
Um spoiler, é um filme coreano, ele é um filminho mais assim, eu brinco, ele é um filme mais denso, para quem tá preparado para entrar em assuntos mais assim, mais profundos, ele é mais profundo, mas ele é um filme que eu gosto muito, ele é um que eu uso no meu curso, no nosso curso, para falar sobre a questão relação-família. E Só tem para um. corrigir, Shirley, não é um filme de 32 segundos, não. O Não, nome do não filme é é. O 32 nome do segundos. filme é esse. Ele é longo, ele é um filme longo, inclusive acho que ele é de 2 horas de filme. Por aí, ele é um filme mais longo, não é não é 32 segundos de filme, é o nome dele, né? E eu não vou contextualizar o nome porque para vocês não dar spoiler, precisam assistir. E uma outra é uma série chamada Crisales. É uma série da Netflix, pelo menos tinha na Netflix, espero que esteja lá ainda. É uma série brasileira. E ela fala de comunidade surda, só que aí eu falo, na indicação que eu dou pro pessoal que a gente faz junto, assista sem legenda, um pouquinho só, para a gente sentir o desconforto. Aí depois que você sentir o desconforto, você volta para a legenda, que é uma série muito interessante também. E posso citar para vocês. E aí os livros, eu tenho mais um específico que eu estou lendo atualmente, que eu participei até com o autor. Eu só, depois, se vocês quiserem, eu deixo minha rede social, aí vocês procuram lá que eu vou indicar certinho. É Psicologia e Deficiência, que é um professor da USP, com deficiência, e ele fez um livro, e é bem interessante, que fala de vários fatores, e até de atendimentos da família, fala um pouquinho da psique, eu gostei muito, eu tô me debruçando sobre ele, mas ainda com calma, porque é um livro que é mais didático, mas é bem interessante também. Eu vou deixar minhas redes sociais, eu deixo meu Instagram, e depois eu coloco lá a indicação corretinha desse livro, para não deixar passar nada e não esquecer de nada, tá? Mas Pode falar acho qual é a sua rede social? Pode a minha, compartilhar. a minha rede social é @Shirley R. Menezes. Tá lá, né? E é uma rede fechada, e aí vocês podem me procurar lá, se quiserem seguir. E agora eu tô no momento mais silenciada de rede, que eu falei, tem muitas pessoas falando sobre a deficiência, então a gente deixa um pouco essa galera que tem mais perfil de rede falar, e a gente fica meio aqui, mas eu uso mais o estou presente nas redes sociais. E acho que é mais ou menos isso. São esses dois filmes que eu indico, uma série, um filme, que eu acho que vale muito a pena, né? Como que é para lidar e trabalhar, ter essa visão da pessoa com deficiência. E quero deixar um adendo. Eu falei tanto, né, da questão de visibilizar a pessoa com deficiência e da família. Eu não quero tirar, nessa fala, a importância do contexto familiar nesse processo, nunca. Porque ele é essencial e mas eu quero dizer que, sim, atrás de uma mãe deficiente, né, uma mãe atípica, existe uma pessoa que tem a deficiência. Uhum. Então, as pessoas precisam tirar só da mãe, e aí fica no lugar da mulher. Então, a gente tem todo um contexto que a gente nem citou aqui sobre a questão familiar, mas é a importância desse contexto, mas também entendimento que não é só a família. Não se pode olhar só para essa família sem antes olhar para a pessoa com deficiência, porque a relação primária dela vai ser a família. Então, tem que estar preparando as duas pontas. Não adianta ter uma família bem assistida e não ter uma pessoa com deficiência assistida para estar vivenciando e se relacionando dentro dessa família, não é? Uhum. Não, com certeza, com certeza. É uma reflexão muito importante, né? E que a gente vê em alguns movimentos, a gente vê até mesmo no movimento do autismo, né? Essa virada de chave que começou a acontecer de falar, não, tudo bem, é importante ouvir os pais, é importante entender os pais, é importante entender que tanto no caso do autismo quanto no caso, né, da pessoa com deficiência, vai ter pessoas que não vão ser oralizadas ou que vão ter uma dificuldade para se expressar, né? Mas que hoje em dia a gente tem cada vez mais recursos para Sim. ouvir da voz para a pessoa com deficiência também e entender que é uma pessoa à parte, que tem desejos à parte, que vai também passar por uma adolescência e que o processo natural da adolescência é confrontar, né, a visão de mundo dos pais, né? Uhum. Muito bacana tudo que você trouxe. E você falou do curso, você está falando do curso na SEDES, né? Você pode Isso. contar um pouquinho mais dele, qual o nome, como as pessoas podem fazer esse curso? O curso é diversidade na prática, que a gente coloca. O curso ele tem uma especificidade, que são 4 mulheres com deficiência que ministram o curso, que são moderadoras, sou eu.
A Leandra, certeza, que eu falei. A Júlia, que é a coordenadora e deixa eu explicar melhor. Eu, Shirley, sou psicóloga. A Leandra é jornalista e roteirista. Uhum. A Júlia é psicóloga e pedagoga. E a Estela Lapone, que é artista. Todas pessoas com mulheres com deficiência, e a gente traz todo esse processo histórico, familiar, a arte, a educação, mas dentro da visão de pessoas com deficiência que atuam nessas áreas. Então, é um curso que a gente faz semestral, então acho que agora esse vai começar em março, parece, março, abril, ainda a gente está para fechar com o a data. E assim, esse ano a gente vem moldando um pouquinho, que ele vai ser um curso inicial, para que, se possível, como a gente está tendo uma aderência legal, eu estou nesse curso eu acho que é o oitavo grupo que eu tô, e as meninas estavam antes, ele já foi até presencial, mas depois com a pandemia ele passou a ser online. Mas é um curso que a gente traz muito conteúdo, é um curso mas também é um curso de debate, discussão, onde todas as pessoas a gente recebe a última turma foi bem legal, a gente teve mais pessoas com deficiência. Um grupo que está procurando também é o grupo LGBTQIA+, a gente tem um grupo legal, mas muito educadores. Então, é um curso que a gente vem para esse movimento mesmo de trazer reflexões sobre a partir da nossa viés, do nosso olhar, como pessoas com deficiência, mas trabalhando na área. E aí eu, Shirley, falo especificamente da área da família, né, das relações da pessoa com deficiência. E contextualizando dentro dessa questão do movimento histórico, né, porque a gente já tem uma história de que a criança já é vista como menor, tem essa questão de hierarquia, e aí a gente traz no curso isso com mais força, né? Eu trago mais específico. Tá, muito bom, muito bom. Além de também, né, ser consultora do Instituto Diversidade, também a gente faz esse trabalho nas empresas. Bacana. Eu vou também compartilhar as minhas dicas, e aí o Pedro pode fechar também com as dele depois. Eu vou dar duas dicas um pouco diferentes, né? Eu acho que, bom, uma que eu gosto muito é O Som do Silêncio, né? Como a gente já mencionou aqui no episódio de hoje, eu acho que é um filme muito bonito, conta muito dessa experiência da, da deficiência auditiva adquirida, né? De uma pessoa que adquire uma deficiência auditiva e fala muito sobre a comunidade surda. É muito interessante o filme. Mas eu tenho duas outras menos conhecidas, duas outras referências menos conhecidas, que o filme concorreu ao Oscar e tudo, duas outras referências menos conhecidas. Uma é um documentário chamado Audible, né? Auditível, né? Ou ouvível, né? Seria a tradução para o português, que é um documentário, mas o documentário parece um filme mesmo, de ficção, contado num formato meio de filme de ficção mesmo, de uma escola de jovens surdos, uma escola, né, dedicada para jovens surdos nos Estados Unidos, que tem um time de futebol americano que já ganha lá há mais de 10 anos seguidos, que nunca perdeu invicto, é um time que nunca perdeu, e que conta um pouco do dia a dia desses jovens nessa experiência de comunidade, né, de se reconhecerem, e tem até a história de um rapaz que se fala sobre um rapaz que era um amigo desse grupo, era também um rapaz LGBT, e que a família troca para uma escola de ensino regular, e esse jovem passa por uma série de preconceitos e acaba tirando a própria vida por um processo de exclusão né, e de preconceitos e questões de acessibilidade. É um filme muito bonito, é um filme bem curtinho, que conta um pouco dessa relação, e conta também da relação da família com um dos jovens, com o pai que abandonou ele mais jovem, né, quando o menino nasceu com surdez, e, e mostra esse processo, né, na adolescência do jovem se reaproximar do pai. É muito bonito, o filme é muito singelo, bem curtinho. E uma outra referência, que eu tive a oportunidade de assistir há umas 2 ou 3 semanas atrás, o show dela, é a Tata Mendonça. A Tata Mendonça é uma comediante brasileira, cega, negra, da Zona Leste de São Paulo, se não me engano. Se não estiver falando alguma besteira, mas se não me engano, ela é da Zona Leste de São Paulo. E que ela além de ser engraçadíssima, ela faz um trabalho educacional muito interessante, porque ela desconstrói. Primeiro, ela mostra como a gente utiliza a visão, a palavra visão, o verbo ver, como sinônimo de clareza, de inteligência,
né, de reconhecimento, né, e como uma pessoa cega se sente num contexto em que a gente utiliza sempre essa visão como uma metáfora para uma série de características positivas, né, e como isso também se insere dentro do capacitismo. E, ela faz um trabalho realmente muito legal de educar e de mostrar para as pessoas como alguns comportamentos, até mesmo bem intencionados, né, que têm um fundo, uma intenção positiva, como esses comportamentos podem ser, é, podem não serem um pouco respeitosos, né, com a pessoa com deficiência, né? Então é muito bacana, é engraçadíssimo. Ela é desbocada pra caramba, então as histórias dela são muito engraçadas e são muito divertidas, né? Então ela trata muito dessa questão, né, da sexualidade, né, do desejo, né, do escolher e ser escolhida, né? Ela trata muito desses pontos que a gente falou aqui hoje e ela é definitivamente engraçadíssima. E aí ela no Instagram, ela, se não me engano, o arroba dela é Cega na Comédia, né? Então só para ver como ela também incorpora, né, esse elemento da deficiência visual em todo o seu set, né? Realmente ela faz um trabalho lindíssimo de educação por um caminho que eu acho que é muito, muito, muito inteligente, né? Trabalhar com as pessoas a partir de um humor e de um humor que respeita todo mundo, de um humor que inclui, de um humor que abraça. Então são essas as minhas recomendações do mês. Pedro, e você? Eu vou recomendar um filme que se chama Uma Razão para Viver, que assim que a gente decidiu esse tema, eu me lembrei logo desse filme, porque foi um filme que eu chorei muito. É um filme muito bonito. Ele tem o Andrew Garfield e a Claire Foy como protagonistas, né, que são bem famosos em Hollywood. E é sobre a experiência de um britânico sobrevivente de um vírus que ele pegou em 1958. Ele ficou paralítico do pescoço para baixo, né, ele fica confinado a uma cama de hospital, sobrevivendo só com respirador, e ele foi informado que ele só teria alguns meses de vida. E, enfim, ao longo do filme, ele é ajudado pela esposa, ele começa o tratamento dele em casa mesmo, ele não quis ir para o hospital, e ele popularizou o uso de uma nova cadeira de rodas com respirador embutido. Né? Então tem todas essa parte do respirador embutido, né, que é interessante, porque por causa dele, enfim, vai se adaptando à cadeira e tudo mais. É inspirado em uma história real mesmo, e acho que por isso que eu achei tão interessante, achei legal de recomendar. Mas eu vou reforçar a recomendação do Edu, da Tatá, porque eu conheci ela no TikTok, inclusive. Tava lá no TikTok e aparece vários trechinhos dela, e eu achei muito interessante, achei muito engraçado. Hoje conversamos com Shirley Menezes sobre direitos da pessoa com deficiência e acessibilidade. O episódio estará disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. E não se esqueçam de seguir o nosso podcast no Instagram com @Diversiarte-podcast. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.